Aí, pessoal, agora sim, olha aí, nosso mob voador, breve na sua garagem, hein? Haverá o dia em que os veículos voarão? Ah, eu acredito que sim, tá bom, pessoal? Com certeza voarão, com certeza voarão, ok? É isso aí. Pessoal, tá aqui no alto o nosso mob. Coloquei ele aqui no elevador, levantei, tirei aí as quatro rodas com pneus, ok? E aí agora a gente vai dar aquela olhadinha, a famosa olhadinha. Então, a primeiro momento, pessoal, quando a gente chega aqui e olha, fala assim, pô, o carro tá bom, ó, tem pastilha, ok? O disco tá mal ou menos, passei o dedinho aí. Tem pastilha lá do outro lado? Tem também, olha lá como é que tem material de atrito a pastilha. Ô Max, esse carro tem freio, tem pastilha aí, o disco tá bom. Vamos ver do outro lado? Quer ver que tem coisa aqui? Não. Tem pastilha, tem material de atrito. Aqui também tem pastilha, tem material de atrito. Como é que tá o disco aí? Passa o dedo. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ué, e por que o carro tá aí para fazer freio? Bom, o carro veio, pessoal, porque a proprietária, dona desse veículo, ela tem ouvido um ruído, um chiado no freio. Sabe aquele assovio quando você pisa no freio de leve, aí faz aquela cantoria, aí para, aí daqui a pouco volta, faz de novo, sabe? Então, ela relatou que o carro está com ruído na hora que freia. Isso é um problema ou não é um problema? Esse vídeo é em homenagem àquele mecânico que costuma vender somente o que o cliente quer e não o que o carro precisa. Homenagem a você que vende esse tipo de serviço, não o que o carro precisa. Acaba que você se coloca em risco e coloca quem usa o carro em risco também. Ah, Max, você já começou a dar o seu sermão aí, já começou a puxar a orelha aí. Uh, eu trabalho assim aqui no meu lugar, na minha oficina, na minha casa, onde eu vou. Não tem nada de errado isso aí não. Você já vai começar a falar muita coisa aí. Pois é, né, pessoal? Bom, aqui a gente tem o sistema de freio traseiro, ok? Ó, não removi nada ainda. Vamos ver lá do outro lado. Nada removido também. Beleza? E é isso aí, tá bom? Pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui do eixo dianteiro, tá bom? Vamos lá. Já começa, pessoal, que esse carro aqui, ele usa um sistema de freio onde o disco de freio é no sistema sólido. Sólido significa que ele não tem aquele disco duplo, que é o famoso disco ventilado. Para quem não conhece, eu tenho umas sucatas aqui de discos, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nessas sucatas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esses discos de freio aqui, eles são ventilados, ó. Ele tem pista dupla, né? Um lado e o outro lado. E aqui dentro, aqui, passa a ventilação do disco, tá, ó. Então, esses são discos ventilados, ó lá, tá? Isso aqui é disco ventilado. Esse sistema de disco de freio aqui, ele tem maior eficiência frente ao disco de freio que a gente tem aqui no Mob, que é um disco de freio sólido, tá bom? Ah, esse disco então não vale nada, não presta. Por que a Fiat colocou esse disco? Calma aí, pessoal, muita calma nessa hora. Esse sistema aqui, ele atende muito bem à necessidade do projeto. A potência do motor, né, a quantidade de peso pré-estabelecida aí pela engenharia. Então, esse sistema de freio aqui, esse disco de freio aqui, embora ele tenha uma menor eficiência, e aonde está o problema da menor eficiência? Ele é um disco de freio que ele tem mais acúmulo de calor, ok? Já o outro disco de freio ele consegue dissipar melhor o calor. Então, se houver uso constante e muito frequente aqui, o que vai acontecer é que você vai
perder eficiência de freio. O freio vai diminuindo, ele vai ficando menos eficiente, ele vai ficando mais borrachudo, ok? Então você vai perdendo qualidade de frenagem. Você põe força no pedal do freio ali e o carro continua andando porque você tem a situação aqui que é a temperatura. O inimigo número 1 do sistema de freio é a temperatura, ok? Então quando eu tenho dissipação de calor, eu trabalho com um disco mais frio, ok? Eu tenho melhor eficiência de frenagem, beleza, pessoal? Então, quando eu tenho um disco sólido, eu tenho menor eficiência. Se a gente pensar que esse disco aqui, ele vai desgastando, ele vai ficando cada vez com menos material aqui, né? Ele é sólido, ele é maciço, então ele tem uma tendência a ter um acúmulo maior de calor. E quando eu tenho maior concentração de calor do que aquilo que ele está preparado para suportar, naturalmente eu vou criar o quê? Eu vou criar fadiga precoce na pastilha de freio. Eu vou aquecer demasiadamente a pastilha de freio e com isso eu vou fazer com que os materiais aqui de construção da pastilha de freio causem o tal do ruído, ok? Então a gente tem diversos materiais aqui na construção de uma pastilha de freio. Então quando esses materiais eles têm eles trabalham constantemente com uma temperatura mais elevada, constantemente, é como se cozinhasse a pastilha de freio. Ela vai sendo cozida, tá? Ela vai tendo um endurecimento, ela vai ficando mais rígida, ok? Nos seus materiais, na sua composição, frente ao que ela era quando nova, quando original. E isso em decorrência do quê? Do acúmulo de calor constante, por conta do disco de freio estar mais fino. Como se isso não bastasse, muitas vezes, e a grande maioria das oficinas, não faz a troca do fluido de freio. Então, o que acontece é que a não substituição aqui do fluido de freio também acarreta uma maior temperatura aqui na pastilha de freio, ok? Por quê? Porque a gente vai tendo um acúmulo de umidade aqui, o fluido de freio ele absorve essa umidade, então naturalmente quando vai se tendo esse acúmulo de umidade aqui, você vai perdendo eficiência de frenagem. Por quê? Porque o fluido de freio ele vai descendo o grau térmico dele. Então ele tem um grau térmico quando novo, à medida que ele vai absorvendo umidade, ele vai perdendo esse grau térmico, ele vai descendo, até ele encontrar o ponto X, que seria o grau térmico vai descendo, porque ele tem umidade, então se ele vai virando água, ele está mais próximo dos 100 graus, e aqui eu tenho o oposto, eu tenho uma temperatura sendo elevada, né? Ela vai subindo. Então a hora que cruzar o grau térmico que vai descendo aqui do fluido de freio com a temperatura aqui do disco e pastilha que está subindo, é a hora que falta freio no carro, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, pessoal. E isso não é brincadeira. Os projetos mais novos, eles vêm na sua grande maioria sendo eliminados, né, aqueles gastos excessivos na produção. Então a montadora ela poderia ter posto um disco duplo aqui, sim, mas por uma questão de economia, até mesmo na hora da manutenção, e isso aqui atende o projeto, foi utilizado um disco sólido. A pinça de freio aqui, ela também é diferente no seu tamanho, porque o disco aqui é sólido. Outro detalhe importante aqui na Fiat é que ela utilizou um sistema de freio aqui que vem desde os Paliozinhos lá 96, desde os Uninhos também, aqueles Unos um pouquinho antes de 96, 2000 e alguma coisa ali, já usava esse disco sólido com esse caliper aqui, com essa pinça de freio. O sistema é o mesmo. Se vocês pegarem essa pinça de freio aqui e esse disco aqui, vocês conseguem instalar no Uno, consegue instalar no Palio 97, 98, 2000. De lá também você consegue instalar aqui, tá? Plug and play. Você tira de um e põe no outro tranquilamente. A Fiat usou
o mesmo sistema, porque já é bem resolvido naquela ocasião, já funciona muito bem. Ah, Max, no meu caso não funciona bem, não, eu perco o freio, porque você está exigindo demais do sistema de freio e ele não foi feito para essa exigência toda, ok? Então, cuidado aí. Se você tem um Palio que o motor é 1.6 16 válvula, ele já não usa esse sistema de freio aqui com disco sólido e caliper simples aqui. Tá? Ele já usa um sistema ventilado, já é diferente. Por quê? Por conta da motorização. Mas para esse sistema aqui do Mobi, ele funciona muito bem. Ok, pessoal? Ô Max, mas por que você está explicando tudo isso? Porque eu gosto de explicar, ué. Para vocês entenderem um pouco. Tem muita gente que assiste aí e vai entender, tá? E esse carro aqui, pessoal, o que aconteceu aqui? Esse ruído, ele é característico aqui do material da pastilha. Ô Max, mas é porque a pastilha é ruim? É porque ela é boa? Qual é a marca da pastilha? Aqui, pessoal, a gente pode até ter uma pastilha de boa qualidade. Eu uso e recomendo aqui a Cobrec, mas a gente tem pastilhas de outras marcas no mercado aí, tá bom? Não vou ficar citando nomes aqui, deixa isso para outra ocasião, mas eu uso e recomendo e gosto da Cobrec. Ah, eu já instalei pastilha da Cobrec, ficou com problema, ficou com barulho. Sim, se você instalar a pastilha aqui desse jeito, sem trocar fluido de freio, somente por instalar a pastilha, retornando ali o pistão, simplesmente sem trocar disco de freio, só colocar a pastilha e entregar o carro aí, ou pôr o carro para rodar, é natural que você tenha um problema de ruído aqui nas pastilhas de freio. Não é ruído por desgaste, porque está encostando ferro com ferro. É aquele ruído incômodo, aquele chiado chato que fica quando você pisa no freio, que fica incomodando o tempo todo e não sai. Isso acontece pelo motivo que eu expliquei para vocês, relacionado aí à temperatura. Tem um outro detalhe, pessoal, que é a saída de material. Eu já expliquei isso. O disco aqui, nesse caso aqui, ó, como ele foi reutilizado, e a gente observa isso pelo estado da pastilha. Essa pastilha não é original, obviamente, o carro está com 77 mil rodado, 2019. Então, aqui foi instalado vários jogos de pastilha de freio, talvez 1 ou 2 jogos aí de pastilha de freio, e o disco de freio não foi trocado. Ou se foi trocado o disco de freio, em algum momento foi reutilizado ele com uma pastilha nova. Isso não deve acontecer, tá bom, pessoal? Pastilha e disco de freio anda junto. Vai trocar pastilha, tem que pôr disco novo. Ah, Max, não vem com essa conversinha pro meu lado. Não sou eu, tá bom, pessoal? Infelizmente não sou eu. Isso é o que está na literatura técnica, é o que está na norma técnica e é o que é prescrito pela engenharia. Pastilha nova com disco sempre novo e sempre trocado, fluido de freio e efetuado as limpezas necessárias aqui para remontagem, assim como as devidas lubrificações, que muita gente não gosta de fazer. Não faz. Ah, porque isso aí vive sujo, isso aí é sujo, isso aí é assim mesmo, e não dá atenção. Aí depois quer que o carro funcione sem barulho no caliper, porque você cria um deslocamento e um movimento aqui constante, né, pelo funcionamento do freio, só que quando eu tenho sujeira do jeito que está aqui, monta a pastilha nova, o meu cavalete aqui, ó, cavalete e o caliper, eles começam a trabalhar desalinhados. Você tem um desgaste forçado aí, porque você tem um desalinhamento por conta da sujeira que está aqui, por não ter sido limpo, por não ter feito a lubrificação, ok? Então, o desgaste que se tem nesses pinos aqui de apoio do caliper com relação ao cavalete, porque esse tipo de caliper aqui ele é flutuante, ele movimenta aqui, ok? Para morder o disco de freio. Esses resíduos de material, essa sujeira que fica aqui é o que faz desgastar o caliper. Enquanto o carro é novo, é gostoso de mexer, né? É só pôr a pastilha lá e põe para rodar, põe pastilha e põe para rodar. Beleza, pessoal, mas só que se você for pensar a médio e longo prazo, você vai começar a ter desgaste no caliper aqui, problemas em decorrência do quê? De sujeira, de não ter feito a manutenção adequada ao longo da vida do carro. Aí depois você quer voltar, quer deixar tudo novinho, bonitinho, sem barulho, tudo certinho, não tem mais jeito. Você tem que começar certo para
você ter uma boa autonomia, uma boa durabilidade do projeto e do carro, tá bom? Então, muito cuidado aí, pessoal, com relação a isso aqui. É por isso que eu digo que o carro ele tem prazo de validade. Deu 10 anos, 100 mil quilômetros, o carro tem que ser cortado, picado, reciclado, recolhido, e aí a gente tem que ter um novo carro. Ah, mas ficar comprando carro, pessoal, não tem que ficar comprando carro. O carro ele tem que ser por assinatura, ele tem que ser alugado. Ah, Max, mas é um absurdo. Ah, mas se você ganhar um salário suficiente para isso, aí vale a pena, não é? Ué, começa a pensar um pouquinho mais adiante em você ter um carro por assinatura. Um carro alugado, onde você não tem que ficar se preocupando com isso aqui. E se tiver com barulhinho, você devolve e pega outro. Acabou. Depois que isso aqui passar a vida útil dele, ele vai ser cortado, destruído. E tem que ser assim para a economia funcionar, tá bom, pessoal? Não adianta você querer fazer um carro desse aqui, um projeto desse aqui, e rodar 30 anos. A gente está caminhando para trás quando a gente pensa num projeto desse aqui rodar 30 anos. Sai fora disso. Esse tipo de ideia hoje não funciona mais. Se a gente for pensar assim, ter um veículo desse para rodar 30 anos, a gente está caminhando para trás. E quando você caminha para trás, você não evolui. Você não chega lá. Tá bom, pessoal? Tem muita gente aí que vai entender. Eu sei que tem muita gente contra também. Vai ter gente que fala assim, imagina, eu que não vou ficar trocando de carro, eu que não vou... Tá bom, é o seu ponto de vista com relação a isso, tá bom? Vamos voltar aqui pro freio. Vamos voltar pro freio. Tô saindo do fora do freio aí, mas tem gente que gosta, tá bom? Bom, pessoal, então aqui o relato é o ruído. Bom, eu verifiquei que tem pastilha, verifiquei do outro lado que tem pastilha. Disco de freio eu não verifico aqui na dedada, tá bom, pessoal? Eu não tenho micrômetro aqui, medir. Aqui tem 13, 14, 10, não tenho isso aqui, pessoal. Não tem como, não para de ficar passando o dedo aqui pela roda no disco. Tá bom, tá ruim. Isso não existe, pessoal. Na reparação automotiva você não pode brincar com isso. Não é assim que você vê, não. Tá bom? Não é assim que funciona, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma faixa escura no disco de freio aqui e uma faixa clara. Isso aqui está indicando que aqui eu tenho maior concentração de calor no disco de freio e na pastilha. Provavelmente é nessa região aqui que a pastilha está tendo maior temperatura e talvez o barulho. Se vocês analisarem aqui, ó, essa faixa aqui ela está mais clara e essa aqui também. Isso ocorre por quê? Porque eu tenho desgaste no disco. Então a extremidade do disco aqui está mais alta e aqui também está mais alto. Aqui está mais baixo. Você tem o quê? Você tem um empenamento, uma torção aqui do caliper e da pastilha de freio com alta temperatura para que ela encoste na superfície inteira do disco, ok? Outro problema aqui é a saída de material. Eu não tenho saída de material aqui, porque isso aqui virou uma bacia. Quando isso vira uma bacia desse jeito aí... Deixa eu pegar aqui a régua. A régua. Vamos passar a régua. Ó. Quando isso vira uma bacia, eu não tenho saída de material. E aí é onde está outro problema. Ó. Saída de material, olha aqui, ó. Olha como que tá isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, tá vendo? Ó? Não tá certo. Tá encostando nesse extremo e tá encostando nesse extremo a régua. Olha o quanto tá faltando de disco de freio no meio aí, ó, tá? Só que é dos dois lados, assim. Então, essa pista e essa pista tem esse problema. Ou seja, no meio aqui o disco de freio tá trabalhando sempre mais aquecido, tá? E aqui eu não tenho saída de material, ó. Tá? Então a gente consegue ver isso aqui, ó, claramente, aqui, ó, essa faixa escura que você vê aí no disco de freio, ó, ela diz muito aí, ó. Tá? Observa aí no teu carro se está uniforme ou se você tem riscos, faixas escuras, em qual ponto está isso aí. Tem muito a ver com a qualidade da montagem, a limpeza, a lubrificação, a marca e a qualidade da pastilha, a troca ou não do fluido de freio, ok? Tem muito a ver com tudo isso aí, tá bom, pessoal? E aí, como se não bastasse, eu peguei a minha ferramentinha aqui, ó, e eu vou ligar ela aqui para vocês verem.
Eu vou zerar ela aqui, ó. Vamos zerar para não falar que não tá zerada. Vou zerar ela aqui, ó. Zerei. E eu vou abrir ela aqui, ó. Tá? Eu vou abrir. E eu vou abrir ela aqui, pessoal, até 12, tá? 12 milímetros aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, abri um pouquinho mais de 12. 12,396. 12,3. Ô Max, por que você abriu aí até 12,3? Bom, eu abri até 12,3, pessoal, porque eu tô com a literatura aqui, ó. Deixa eu tirar esse flash aqui. Vou tirar ele aqui. Aí. Eu tô com a literatura aqui da Fremax, tá bom? Nos vídeos antigos eu já mostrei isso. Então aqui eu tenho o disco da Fremax que eu vou usar, é o BD3466, disco de freio sólido dianteiro Fremax BD3466. Na especificação do disco, pessoal, eu tenho o diâmetro do furo central, tá? Aquele furo maior, o diâmetro externo do disco e a espessura dele, ó, 12 milímetros, tá bom? O modelo que é sólido, a posição que é dianteira e a quantidade de furos ali que é 4 furos, porque o carro são 4 furos, tá? Aqui, ó, a gente tem uma gama de veículos, ó, que eu falei para vocês, ó, que tem aplicação, ó, tá vendo? Ó, Alfa, aí você vem, ó, Fiat, LMPI, Fire Economy, ó, Palio, Uno, Furgão, ó lá, Uno Way, Argo, Mob, e vai descendo a lista aí, ó, tá? Ó, tudo isso aqui, ó, é a aplicação desse disco aí, na Fremax, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí, tá bom? Entra no site da Fremax aí, explora aí se você quiser. Aqui, ó, eu tenho, como vocês podem ver, as dimensões técnicas do disco aí, o desenho técnico do disco, olha aí que legal. Só que tem uma coisa interessante aí que não tem mais, e isso eu achei muito bom a Fremax não ter disponibilizado mais, que é a espessura mínima do disco. Lembra do TH mínimo? A espessura mínima. Ah, se tem a espessura mínima, por que foi tirado isso aí? Foi tirado, pessoal, porque disco de freio não tem que ter espessura mínima especificado para ter interpretação errada. Ah, se o disco eu tenho uma espessura mínima de 10 milímetros e ele tá com 11,5, ele tá com 10,5, então dá para deixar. Não, tem que ser trocado, tá bom, pessoal? Vamos ver qual que é a espessura desse disco aqui, ó, atualmente. Eu vou instalar aqui a ferramenta, só que ele vai ficar aqui de ponta cabeça, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ao contrário aqui. Ó, acho que aqui dá para colocar, ó. E eu vou fechar ela aqui, ó, pra gente medir como é que tá esse disco de freio do Mob aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui. Vamos lá. É que com uma mão aqui, pessoal, é meio ruinzinho mesmo de fazer, tá? Ó, pronto. Coloquei. Olha lá, pessoal, ó. 10,5. E aí? Ah, peguei vocês, né? Olha aí, ó. Você que gosta de vender só pastilha de freio, o cliente chega na oficina, só quero trocar pastilha, e aí você chega e enfia um par de pastilha, um jogo de pastilha aí, acabou, entrega o veículo, e aí? E agora? Ah, mas se o cliente pediu, não existe isso não, tá bom? No Código de Defesa do Consumidor, quando você cair aí na cadeira de um juiz aí, e ele disser que você é responsável pelo aquilo que você fez, que você que tem o conhecimento, que você deveria ter feito da maneira correta, e se prevaleceu do cliente falar que pode fazer sem garantia que eu me responsabilizo para ganhar o dinheiro da pessoa, você fez errado, ok? Ó, tá? Disco de freio, ele tem que ser novo juntamente com a pastilha nova, não existe, não dá nem mesmo para fazer retífica aqui, tá bom? E muita gente fala, faz a retífica. Retífica em disco de freio, pessoal, é só para disco novo, zero. Se esse disco tivesse na fábrica com 13 milímetros e ele tem imperfeição, ele vai para a máquina vai, retifica ele aqui para ele ficar novo, zero. E aí ele é vendido com 12 milímetros, ok?
retífica em disco só na fábrica. Disco usado, como é esse caso aqui, se você for fazer um serviço de usinagem de retífica, pode ser que você tenha que tirar meio milímetro ou até mais de meio milímetro para você ter uma perfeição aqui da pista, para ficar uniforme as duas pistas. Imagina como que vai ficar fino esse disco de freio aqui. E quanto mais fino o disco de freio, menos freio o carro tem, ok? Então se eu monto aqui um par de pastilha de freio, eu posso considerar que esse carro tem 100% de freio do projeto? Não, não tem 100% de freio. Ele vai ter 95%, 90%. Por que 95%, 90%? Porque eu tenho um disco de freio que não está novo. E quando eu tenho um disco de freio que não está novo, eu tenho menos eficiência de frenagem. E se eu tenho menos eficiência de frenagem, eu tenho que reduzir a minha capacidade de carga do veículo. Eu tenho que usar menos tanque de combustível, eu tenho que carregar menos pessoas, eu tenho que ter mais cuidado na hora de frear, porque isso aqui vai aquecer e com o aquecimento vai faltar freio, como eu já expliquei para vocês. Um outro detalhe que não é levado em consideração é a vida útil do rolamento aqui, pessoal, tem a ver com a temperatura aqui de trabalho. Quando isso aqui trabalha dentro da temperatura estabelecida pela engenharia, ok? Você tem uma vida útil muito maior do rolamento aqui por conta da lubricidade dele, né? E desgaste justamente por conta da temperatura. Quanto mais temperatura eu tenho no rolamento, mais desgaste eu tenho. Quanto menos temperatura aqui no rolamento, eu tenho maior aproveitamento do rolamento, ok? Então, quando você faz reuso do disco de freio aqui, não gosta de trocar, não vou trocar, porque eu não tenho condições de trocar, então você não tem que ter o veículo. Começa por aí. Se você não tem condições de levar o carro na oficina para trocar jogo de disco, trocar as pastilhas como tem que ser feito lá na norma técnica da reparação, prescrito pela engenharia, trocar o fluido de freio, examinar e trocar o que for preciso no eixo traseiro, desculpa, mas você não pode ter um veículo. Desculpa mesmo, mas você não pode ter. Você vai ter um veículo na marra, ok? Sem condições, isso não está correto, ok? Tem que se procurar uma outra forma de transporte. Ah, Max, aí é demais, eu tenho um parente doente aqui, eu preciso do carro. Toda regra, pessoal, existe uma exceção. O que acontece é que o pessoal tá pondo exceção o tempo todo em tudo. Ah, eu vou abrir uma exceção aqui, eu deixo o disco velho e ponho só as pastilhas mesmo, que agora é o que dá, é o que tem que ser. A culpa é do governo, a culpa é do governo. Não, a culpa é sua que não faz boa conta, não faz uma matemática boa, não reduz o seu custo de vida, quer ter na marra um veículo e não consegue manter ele, não consegue bancar naquilo que precisa, tá bom? Para você ter a segurança que o engenheiro desenhou. É assim que funciona, pessoal, tá bom? Então, cuidado aí na hora de você adquirir um veículo pensando que assim, eu vou consertando e eu vou arrumando ele aos pouquinhos e aí eu vou me virando. Não, não existe isso, tá bom, pessoal? Pelo menos aqui comigo, quem já vem fazendo serviço comigo ao longo dos anos aqui, me conhece, sabe que não existe isso. Nós temos que ser responsáveis, pessoal. Tá? Responsabilidade. Como é que vocês querem exigir das oficinas responsabilidade se você não tem condição de manter o veículo que você tem? E aí você quer exigir? Ah, não, mas eu não exijo. Aí você coloca aquele mecânico, aquele reparador em maus lençóis. Faz você a troca de pastilha em casa. Põe você lá a pastilha. Não leva para ninguém fazer. Não fica pagando para os outros fazer aquilo que você sabe que está errado. Faz você. Ok? Em outros países a gente sabe como que é. A pessoa tem oficina dentro da garagem, em casa, né? Olha lá, ó, 10,5 também, tá? 10,6 aí, né? 10,5. 10,591. Mesma situação no disco de freio do outro lado, pessoal, tá? Esse disco de freio aqui não era para estar nessa condição. Se ele tivesse sido trocado, esse disco de freio estaria com quanto aqui? Bem próximo de 12, ok? Pô, Max, e se tivesse próximo de 12 aí, com a pastilha desgastada, teria que pôr um disco novo? Sim. Pô, mas aí, não tem mais aí. É assim que está na norma técnica da reparação, ok?
Ah, mas a locadora de veículo lá, ela reutiliza os discos, ela só põe pastilha aí. Então, a locadora, ela tá ciente de situações como essa aqui e a gente sabe, pessoal, a gente sabe que isso aqui suporta e que isso aqui aguenta, tá? A questão é toda outra, é o serviço ideal, o serviço correto, como tem que ser feito. A locadora sabe? Sabe, e é por isso que muita gente se dá mal na hora que compra carro de locadora. Por quê? Porque tá cheio de problema em decorrência do quê? De manutenções como essa. Tira pastilha, põe pastilha, tira pastilha, põe pastilha. Por isso que eu digo, quem vai comprar um carro de locadora, primeiro assim, não compre. E se você comprar, já fique sabendo que o carro, ó, você tem 3 vezes mais o aumento do KM. Então, se ele está marcando 20 mil KM, considera que ele já está com 60 mil. Nossa, Max. Se ele está com 40, 40 vezes 3 dá quanto? Dá 120 mil. Então, saiba que você está comprando um carro que está com 120 mil rodado. Caramba, eu comprei um carro da locadora ano 2020, estava com 40 mil. 2020 com 120 mil km rodado. Tá bom? E aí você vai começar a ter um monte de problema de barulho, barulho em caixa de direção, terminal, pivô. Por quê? Porque eles vão trocando peça a peça. Começou um barulhinho ali, eles trocam um terminalzinho de direção e entrega. Só que a caixa de direção já trabalhou forçada, ok? Por quê? Porque não foi feito o alinhamento de direção dentro do prazo prescrito pela norma técnica, pela engenharia. Não foi trocada a pastilha e o disco de freio, então acarretou que a gente tem sobrecarga sempre no eixo dianteiro, porque eles não fazem a manutenção no eixo traseiro, então o carro está sempre forçando aqui amortecedor, mola, bucha aqui, ó, do braço oscilante, né, ou da bandeja, tá forçando a caixa de direção. Então as pessoas acham, mas não tem nenhum barulhinho, tá? Beleza. Começa a usar, começa a andar com o carro e aí você vai começar a fazer a manutenção e você vai começar a ver que você tem vários pontos com extremo desgaste em decorrência do quê? Simplesmente porque só trocaram pastilha, não trocaram o disco, não olharam o sistema de freio traseiro, e quem aluga um carro não tem o cuidado de usar com carinho, normalmente usa e abusa ali do carro, né? Porque o carro não é meu, então eu posso passar no buraco com tudo, eu posso frear com tudo, cada um tem uma mania de dirigir, um jeito de dirigir, ok? Então, pessoal, muito cuidado aí na hora de você comprar ou até mesmo alugar um carro. O ideal é aquele carro por assinatura, tá? Hoje, mais ainda, eu digo a vocês que isso me interessa muito, ter um carro por assinatura. Por quê? Porque venceu o prazo ali, eu devolvo o carro volta para o fabricante destrói o carro, tá bom? É, isso aí. Ó, Max, você está muito moderno aí. Eu tô moderno, pessoal, por quê? Porque hoje eu concluo que não faz qualquer sentido você investir tanto na manutenção de um veículo para depois de 10 anos, 12 anos ali você não ter mais disponibilidade de peça original, você fica refém das peças paralelas e as peças paralelas não atendem à necessidade do projeto, elas têm baixa qualidade e com isso, todo aquele investimento que você fez ao longo de 10 anos ele vai por água abaixo. Por quê? Porque você tem que se desfazer do carro, do bem que você investiu ali, porque agora as peças são paralelas de baixa qualidade e não atende mais à necessidade do projeto. Ok, pessoal? Então isso é muito ruim. Bom, pessoal, falei o que eu tinha que falar ali do eixo dianteiro, eu acho que eu não esqueci de nada, eu vou subir mais esse vídeo, já ficou longo aí, ó, mais de 30 minutos, né? Tô olhando aqui, ó, tá com 34 minutos agora. E agora eu vou fazer o que? Eu vou desmontar aqui o sistema traseiro, eu vou soltar aqui e vou abrir aqui para ver como é que tá a situação disso aqui. E dependendo aí eu registro e comento também, passo para vocês aí essa situação. Creio eu, pessoal, e acredito que isso aqui nunca foi aberto, tá bom? Ó, a gente pode ver pela oxidação aqui, ó, ela igualou, né, a oxidação do tambor com o cubo de roda. Esse tambor ele sai aqui e o rolamento fica, tá? Então eu não vejo marca aqui, ó, de remoção disso aqui. Para mim aparenta tá original. Então tá com bastante material de atrito aí
tá prejudicando o quê? A frenagem. O coeficiente de atrito diminui por conta do material que fica aqui solto, né? Perambulando aí, rodando aí junto aí. Então diminui a frenagem do eixo traseiro, sobrecarregando o eixo dianteiro, ok, pessoal? Mas eu vou deixar para falar no vídeo do eixo traseiro, tá bom? Já falei isso em outros vídeos, nada diferente do que eu já tenha falado em outros vídeos, mas é isso aí. Então eu vou subir aqui agora esse vídeo do freio, né, desse pequeno diagnóstico que eu fiz aqui. Eu só fiz a medição aqui, pessoal, por vocês, tá bom? Eu tirei, porque isso aqui eu já vi, já sabia que tinha que botar pastilha, disco novo aqui, mas eu tirei a ferramenta ali, liguei ela bonitinho, coloquei, falei, não, eu vou gravar, vou mostrar pro pessoal, vou falar o que eu penso, vou falar o que eu acho e vou colocar aí no canal, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, na descrição do vídeo tem o meu contato, ok? E no primeiro comentário fixado do vídeo aí tem o meu contato também, a forma de você entrar em contato comigo, caso você queira. Olha aí, tá aí o serviço que eu faço, tá bom, pessoal? Na descrição aí do vídeo.